E aí pessoal, beleza? Fernandinho aqui. Vamos dar sequência ao nosso treinamento circuito de carga. Desculpa a ausência aí, fiquei uns dias sem gravar aula devido a uma gripe, mas agora já estou bem melhor, tá? Tava com um pouco até com a voz quase não saindo, mas agora estou melhor, tá? Nessa aula, a nossa aula de número 8, vamos estar abordando o troubleshoot, tá? Como realizar uma análise utilizando o troubleshoot. Aqui vamos abordar duas coisas. A primeira, o que é o troubleshoot? E a segunda é quando usar ou quem deve usar, né? Então vamos aqui, ó, a primeira parte, abrir o esquema elétrico. O troubleshoot, o shot, né? Eu não falo inglês, mas a maioria dos técnicos já conhece, né? Que não é um esquema elétrico, né, na verdade. Troubleshoot significa solucionador de problemas. Então aqui é um documento onde o engenheiro ele colocou passos a serem realizados numa análise, tá? Então geralmente ele começa com esquema em bloco, né? Ó, diagrama em bloco. Nesse caso aqui, ó, eu só tenho do setor de radiofrequência. Esse aqui é o nosso A10, tá? Vamos estar realizando análise no A10. Então nesse troubleshoot do nosso A10 eu não vou ter a parte lógica, eu vou ter somente o setor de radiofrequência, tá? Então essa parte aqui pra gente não vai adiantar. Então geralmente o que tem no troubleshoot, você vai começar com o diagrama em bloco, né? Você vai ter o layout, né? Isso é muito importante. O layout, como já aprendemos aí, é onde vamos ter os componentes e os códigos que vai ajudar a gente a encontrar o componente real, né, numa placa real. Então a gente vai ter tanto a parte de cima como a parte de baixo, com um lado da placa como o lado inverso da placa, tá bom? Aqui é para os diferentes modelos, né? Veja que aqui em cima, ó, eu tenho o A10F, aqui eu vou ter o A10G, beleza? E aqui eu vou ter o A10M. Mas se eu vim aqui, ó, na minha placa, aqui fica mais uma dica de esquema para vocês, tá, pessoal? Se eu vim aqui, ó, olha só, veja que eu tenho A10, né? Que aqui o número do modelo é o A105, né? Mas é conhecido como A10. E eu tenho aqui, ó, F barra G barra M. Então significa, pessoal, que se eu abrir aqui, ó, o esquema elétrico e vir na primeira página dele aqui, ó, deixa eu pôr aqui que é mais fácil. Ele vai me dar aqui, ó, A105F, tá? Mas se eu tiver o esquema elétrico G ou M, vai funcionar também, tá? Eu vou poder utilizar para esse tipo de placa aqui, para esse modelo, tá bom? Então fica mais uma dica aí para vocês. Então voltando aqui, ó, o troubleshoot, você vai ter a parte em bloco, diagrama em bloco. Vamos ter o layout, né, da nossa placa. E logo aqui, ó, as ferramentas que o engenheiro indica pra gente estar utilizando aí na análise, tá? Que vamos geralmente utilizar, né? Tem umas aqui que é mais avançada, né? No caso aqui do osciloscópio. Essa ferramenta aqui, ó, o espectro, né? Analisador de espectro, é para o setor de radiofrequência. É uma ferramenta aí muito importante, tá, pessoal? Para quem trabalha com o setor de radiofrequência, tá? Ela é cara, mas ela é muito importante aí ter, né? Eu particularmente não tenho, né? Mas se a gente puder adquirir, tá? Ou você que gosta de investir em ferramenta, invista nessa daqui. Lógico que você vai ter que fazer um treinamento para operar, né, essa máquina e realizar os testes aí na placa
boa, né? Sempre com a placa boa. E com isso depois pegar placas ruins e utilizar a ferramenta aí em busca de defeitos, tá? E aqui temos as ferramentas, né, mais comuns: pinça, chave, multímetro, a nossa estação, a nossa fonte, né, de alimentação, tá? E aqui não tem a estação de retrabalho, mas a estação de retrabalho faz parte, ferro de solda também faz parte, tá? Então, dando sequência, ó, aí começa aqui o troubleshoot. Então o que é o troubleshoot? Ele é um passo a passo, pessoal, para realizar a análise, tá? Então aqui o engenheiro, ele coloca passos a serem seguidos para que você possa buscar o defeito aí na placa, tá? Para que você possa trazer a solução, por isso que chama troubleshoot. Solução de problemas, tá? Então temos que buscar verificar o setor, verificar a falha e trazer a solução para essa falha, tá? Então eu vou ter diversas páginas, pessoal, diversas páginas, né, nesse troubleshoot, tá? No nosso caso aqui, a gente está abordando um circuito de carga. Então eu vou colocar aqui na página aonde eu vou precisar realizar a análise. Então veja que eu tenho aqui, ó, charge part, tá? Um detalhe aqui, ó, que o troubleshoot ele é em inglês, tá? Ele é encontrado em inglês. Então o que a gente pode fazer aqui? Você vai copiar, né? Ou deve copiar, se você não fala inglês. Você vai copiar. Você vai no Google. Aí você coloca aí, ó, tradutor. Tá? Aqui em cima, ó, no meu que está em espanhol, se troca, se caso o seu tiver trocado. Coloca detectar idioma. Tá? E aqui dentro, Ctrl V. Tá? Então aqui, veja que aqui, ó, parte de carregamento. Então eu estou lá no meu setor certo. Beleza? Então aqui é um passo a passo, né, que o engenheiro deixou para a gente seguir e realizar a nossa análise, tá? Alguns modelos de troubleshoot, pelo menos nessa parte de carregamentos, vai ter 2 páginas, tá? Mas nesse aqui só tem uma única página. Então aqui a gente tem que saber analisar. Aqui é onde entra, na verdade, o segundo ponto, onde eu falei quem deve utilizar o troubleshoot, tá? Então vou explicar direitinho, vocês vão entender melhor. Então notem que eu estou aqui, ó, no meu setor, na minha página, para solucionar falhas de carregamento, tá? E a gente vai começar aqui, ó, o passo a passo. Então, pessoal, são perguntas, né? Aonde ele vai fazendo a pergunta e a gente vai fazendo o teste e respondendo. Sim, não. Se não tem, o que fazer? Se tem, o que fazer, né? Então, não tem, eu não prossigo, né? Tem, eu prossigo, tá? Então funciona basicamente assim. Eu vejo o primeiro ponto, está ok? Não, se não está ok, eu vou para o próximo passo para solucionar essa parte. Se está ok, eu prossigo e assim por diante, beleza? Como eu disse, ó, é só uma única página, né? Então eu vou estar realizando aqui a análise conforme ele vai pedindo para mim fazer aqui, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que ele pede é inserir o nosso carregador, né? O nosso carregador USB, certo? Então a gente vem aqui para o nosso primeiro bloquinho aqui, que está em vermelho. Então olha aqui, ó, de novo, eu vou copiar, tá? Ou eu posso copiar só a parte de cima, tá? Porque a parte de baixo não vai traduzir, porque temos aqui, ó, o nome de uma malha, né? E cada placa, cada esquema elétrico tem a sua nomenclatura, né? Então não adianta tentar buscar lá. Então vou aqui, ó, Ctrl C, volto no Google, ó, já ficou azul aqui, ó, Ctrl V. Então aqui, ó, início da sequência de carregamento, tá? Voltamos lá. Na malha VBus 5 volts com no capacitor C5149 tem 5 volts. Então o que eu vou fazer? Vou primeiro verificar onde tem,
onde está esse capacitor, né? Vamos lá, ó, encontrei, tá bem aqui, tá? Aí eu vou lá na minha placa real, ó, vamos ver, ó, encontrei o setor, conecto, pessoal, o carregador, tá? Isso é importante, não esqueça. E vou no capacitor 5149, verificar se eu tenho 5 volts. Então vamos lá. Ó, eu olho no layout, no desenho, e vejo aqui na placa, e ele está aqui, ó. Tá? Esse primeiro capacitorzinho aqui, ó. Com o carregador plugado, tem 5 volts? Vamos medir. 4.8. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, né? 4.8 ainda vai dar um bom carregamento. Apesar que esse conector, né, como já venho falando em algumas aulas, ele tá ruinzinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo uma posição aqui. Vamos ver se melhorou. Nossa, 4.8. Então, eu posso considerar que está chegando a tensão de carregamento. Não é 5 volts, mas está chegando, tá? Essa tensão ainda carrega a placa, normalmente. Beleza? A gente trabalha com a margem, pessoal, de 4.8 até 5.2 volts, para ter um bom carregamento. Então, e agora? Volto lá, né? Lembra que eu falei para vocês? Sim ou não? Tem 5 volts? Tem 5 volts. Beleza? Então aqui eu vou seguir. Ah, mas e se não tivesse 5 volts? Se não tiver 5 volts, pessoal, o que ele pede pra gente fazer? Ó? Replace sub PBA, tá? Ah, não sei o que significa. Copia, vai no nosso tradutor, ó, tá azul, Ctrl V, substituir sub placa, tá? Então ele vai pedir pra gente substituir, pessoal, essa plaquinha aqui de carregamento, tá? Lembra a nossa plaquinha. Tá certo? Lembra da aula que eu falei pra vocês, né? Sobre a subplaca. Lá no começo eu falei pra vocês. Se você não assistiu a aula, volta lá. Certo? Beleza. Então, continuando a análise, eu tenho 5 volts. Né? Eu tenho a tensão de carga. Agora ele fala assim pra mim, ó. Checar, né? Ó, check. Eu vou copiar de novo. Ó, copio. Toco aqui, Ctrl V, verificar, né? Ou checar a malha VBus 5V OVP, tá? A não ser, pessoal, o nome aqui, ó, pelo nome da malha, OVP, ele vai dar aqui, ó. Caso a gente não achar a saída. Mas vamos passo a passo aqui, ó. Verificar, pessoal, no capacitor C5110 se está chegando 5 volts. Porém, lembra que aqui na análise, quanto que estava chegando no nosso capacitor? O C5149, vocês vão lembrar? 4.8, certo? Então eu tenho que encontrar os mesmos 4.8 aqui, nesse capacitor, tá? Então vamos lá no esquema elétrico, onde está esse capacitor. Ó, veja que ele está do outro lado do CI. Lembra que a gente mediu esse aqui? Agora vamos medir esse, tá? E temos aqui o 5004. Como a gente já estudou, né? A gente já sabe quem é. Mas caso aqui eu só peguei o troubleshoot e nunca, não tive acesso ao nosso esquema elétrico, então só por ele falar aqui, ó, OVP, né? C5110, eu já ia saber que eu estou agora checando, pessoal, a saída do OVP, tá? Aqui, ó, eu estou checando a entrada do OVP, mesmo que ele não fale aqui, ó, e nem aqui, mas eu sei que esses 5 volts vai chegar no meu OVP. E agora a próxima pergunta dele é: no capacitor 5110
tem os mesmos 4.8 que foi encontrado aqui na entrada. Vamos lá verificar, tá? Então aqui está o nosso. Vamos lá para a saída. Então eu vou medir agora a saída do meu OVP. Ó, os mesmos 4.8. Então eu estou garantindo, pessoal, que eu tive tensão. A tensão entrou no meu OVP e também saiu, certo? Então tem tensão? Tem tensão. Eu prossigo. Ah, se não tivesse tensão, então eu voltaria aqui, ó, check, né? OVP IC. Tá. Se eu for colocar lá, pessoal, só vai traduzir esse check aqui, que é verificar. Como eu falei para vocês, né? São abreviações, são nomenclaturas técnicas, né? Então cada fabricante, ó, vai ter o seu. Verifique o IC OVP, né? O 5004. Então aqui, ó, IC, pessoal, como é em inglês, está invertido, né? Mas é circuito integrado OVP. Verifique o circuito integrado OVP e ele dá o código aqui, ó, pra gente encontrar no esquema elétrico. Então, lá no meu esquema elétrico, o 5004 é o meu CI OVP. Verifique o CI o 5004. E onde que ele está lá? Ó, veja que agora sim eu chego nele. E uma coisa que eu sempre falo, pessoal, sempre falei e falo nos treinamentos, que o circuito integrado, ele é sempre o último a ser analisado, tá? Não vai de cara mexendo. A não ser que você tenha uma certa experiência, né? Mas você que é iniciante, não vá direto no CI. A não ser que você chegue nessa parte onde eu tô agora, que ele pega para verificar, tá? Mas, né, pediu para verificar. Então, o que ele está pedindo para verificar? Eu vou aqui, ó, na minha placa real, tá? Ó, aqui está ele. O que eu tenho que verificar, pessoal, caso eu não tenha a tensão de saída? Eu tenho que verificar se ele está quebrado, trincado, queimado, oxidado, né? Porque qualquer uma dessas coisas pode fazer com que ele não funcione, tá? Então, qualquer coisinha aqui, mas não está escrito aqui, aqui ele só foi para verificar, entendeu? Mas está muito vago verificar, concorda? Então, o que ele está pedindo para verificar exatamente? Isso tudo que eu falei. E como que eu sei? Porque na próxima sequência ele vai falar isso, né? Olha aqui. Então vamos lá. Eu medi lá no capacitor 51010, né? E eu encontrei 4.8. Tem. Aí ele vai fazer uma pergunta aqui, ó. A bateria está carregando? Ó, mais uma vez. Copio. Ctrl V. Ó, bateria está carregando? Sim, né? Se sim, finaliza. Se não, olha só agora interessante, ó. Não. Vamos ver o que eu tenho que fazer. Olha aqui, ó. Check TU7116, crack, short, etc. Copio. Vamos copiar. Colo. Verifique o U7116. Se tem rachadura, curto, etc. Tá? Aqui você pode continuar. Rachadura, curto, tá queimado, tá oxidado, tem uma marca, tá com a rachadura, que já foi falado, né? Rachadura, trincado, qualquer anormalidade, tá? Aí beleza. Quem é o 7116? Vamos ver quem é o 7116, tá? Veja que aqui, ó, se eu não encontrar, pessoal, o esquema elétrico, porque assim, a gente só utiliza o troubleshoot em último caso. E qual que é o último caso? Quando a gente não encontra essa parte aqui, ó, que é a nossa parte elétrica, tá? Que é o nosso esquema elétrico propriamente dito, que é onde temos os componentes, né? As linhas, a gente tem o nome das malhas, a gente sabe para onde que vai, da onde que vem, tá? Então o troubleshoot ele entra nesse ponto aqui, é um ponto crítico mesmo, quando você não encontra o esquema elétrico de forma alguma, né?
Ah, ele não existe? Existe sim. Tem muita gente que fala que não existe. Não é isso, pessoal. Todo aparelho ele tem sim o seu esquema elétrico, né? Não é do zero, do nada que o engenheiro foi lá e montou os circuitos, tá? Então tem sim. Todo o aparelho tem o seu esquema elétrico. Se a gente não tem ainda é porque a gente não conseguiu ainda, né? Só isso. Não quer dizer que não exista, beleza? Então eu tô aqui, ó. Mas eu não sei quem é esse aqui. No treinamento eu ensino para vocês como verificar os circuitos, pessoal, os setores, só no visual, tá? E aqui eu vou dar a dica para vocês, ó. O circuito integrado, o CI de carga, geralmente, pessoal, vai ter uma bobina grande próximo dele, tá? E lógico, os componentes complementares, tá bom? Mas a gente vai encontrar ele aí, né? O CI com a bobina grande do lado, tá? Então veja que isso é verdadeiro, porque o troubleshoot ele pede pra gente verificar o CI de carga. Tá? Veja que aqui eu tenho a bobina grande. Esse U, pessoal, não é de circuito integrado, tá? É da bobina. É um erro que teve no esquema elétrico, tá? Então veja aqui, ó. Aí eu volto lá, mais uma vez, ó. Pra gente entender, ó. Sequência de carga. Na malha VBus 5V com no capacitor 5149 tem 5 volts? Não tem 5 volts, o que eu faço? Troco a subplaca. E aqui vem aquelas questões, né? A gente indica que você troque somente o conector de carga, tá? Porque muitas vezes você compra a subplaca e ela não é original. Então na original que vem do aparelho, às vezes é só o conector que está ruim. Então você apenas trocando o conector, você vai ter aí uma placa carregando, tá? Beleza. Não tenho, não tenho. Então troca a subplaca. Tenho, continuo. Checar a malha VBus 5 volts do VP. No capacitor 5110 tem 5 volts. Aqui, ó, checar a saída do VP. Tem 5 volts? Não tem. Se não tiver, verifique o VP, né? Então você vai seguir todas aquelas dicas. Tá rachado, tá trincado, tá oxidado, entendeu? Então, qualquer anormalidade, então eu vou lá e troco o meu OVP. Agora eu tenho tensão no meu OVP, entra e sai 5 volts. Aí ele vai chegar aqui, ó. Tá carregando? Ainda não está carregando, tá? Então você vai checar o CI de carga, se ele tá com rachura, se ele tá em curto, se ele tá com oxidação, manchas, tá queimado, tá? Aí sim você vai dar prosseguimento, beleza? A análise, tá certo? Então aqui, pessoal, nessa aula aqui, né, eu sei que ela é bem básica, mas eu tenho certeza que tem muita informação boa aqui para vocês, né? Ainda mais quando vocês não conseguem utilizar ou não conseguem o esquema elétrico, onde tem as partes elétricas aí, ó, nesse caso aí. E você só conseguiu o troubleshoot, você vem na parte da sua análise e vai realizando, pessoal, o passo a passo aqui. Mas é como eu falei para vocês utilizar esse troubleshoot, vocês têm que ter uma certa experiência, tá? Porque mesmo aqui, ó, eu vou ver se eu acho um troubleshoot aqui que tem as duas páginas do nosso setor de carga. Vocês vão ver que tem muita coisa ali. Mesmo que sem você ter o esquema elétrico, você aprende muita coisa. Você consegue sim fazer um mapeamento dentro do setor de carga. Aqui ele é bem, nesse caso aqui do A10, ele é bem curto, né? Ele é bem específico. Porém assim, ó, ele fala pra gente checar a entrada e saída do OVP, né? Mas caso não carregar, a gente verificar o CI de carga. Então aqui vocês precisam saber o funcionamento do CI de carga, como que ele funciona, do que ele precisa para funcionar, né? Como que eu sei que a saída está ruim, quando eu sei que não está tendo o chaveamento. Então tudo isso aqui é muito importante vocês saberem para que vocês possam realizar análise utilizando o troubleshoot, tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar essa aula aqui. Qualquer dúvida aí vocês podem estar perguntando, beleza? Eu vou estar preparando mais aulas aí para vocês. E você, pessoal, que está gostando aí da aula aí, está aprendendo, está te ajudando, então ajuda a gente também, tá? Como? Compartilhando, comenta aí se tá te ajudando, se você está conseguindo realizar análise. Tira as dúvidas, pessoal, tá? Das aulas, pode tirar as dúvidas, eu vou estar respondendo,
Aproveita, pessoal, que isso aqui é gratuito, tá? Apesar de ser bem básico, mas eu tenho certeza que tem muita informação aí, né? Essa é a 8ª aula, mas desde a primeira aula até agora tem muita informação boa aí. E eu tenho certeza que muitos, não todos, mas muitos treinamentos aí nem passa esse tanto de coisa aqui, tá? Então se está te ajudando, compartilha aí, se inscreva, compartilhe com seus amigos, pode compartilhar nas suas redes sociais, tá? E se você quiser adquirir o treinamento completo, é só me chamar no número aí que tá na descrição, beleza, pessoal? Então, ótima aula para vocês e até a próxima aí.